Muitas de nós, em algum momento da nossa jornada, nos perguntamos qual é o verdadeiro significado do nosso trabalho. Afinal, ser terapeuta vai muito além de aplicar técnicas e conduzir sessões. É sobre tocar vidas, é sobre criar conexões genuínas e transformar realidades. Mas encontrar um propósito não é sempre uma tarefa fácil, não é verdade? Nós vivemos num mundo cheio de ruídos, onde as expectativas externas e as pressões sociais muitas vezes obscurecem a nossa visão. E é nesse cenário que surgem dúvidas. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a diferença? Será que eu estou conectada e posso alinhar o meu trabalho com a minha essência? Essas perguntas são muito comuns e fazem parte do processo de autodescoberta. O propósito de ser terapeuta não é algo simplesmente que encontramos, mas é algo que nós vamos construindo passo a passo, com cada experiência, com cada desafio superado, com cada alma que nós tocamos. É como lidar com incertezas, é como superar crenças limitantes que nos impedem de enxergar o nosso verdadeiro valor. E como é que nós podemos conectar essa prática profissional com a nossa essência? Encontrar o seu propósito como terapeuta, eu te garanto que é a chave para transformar a vida dos outros, mas também a sua própria vida. Por isso, o tema do momento terapêutico de hoje é o desafio de encontrar o propósito da terapeuta. E se você está assistindo essa live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo, porque agora eu vou receber as queridas que estão chegando aqui comigo. Então, minhas queridas, sejam muito bem-vindas a mais um momento terapêutico, onde semanalmente eu tiro as dúvidas das terapeutas, conversamos sobre os bastidores desse universo holístico e trazemos muito conteúdo também para conhecimento, autoconhecimento e reflexão. Vocês estão bem? Vou falar aqui com vocês. Oi, Simone. Oi, Márcia. Oi, Maria. E oi, Gisele. Sejam bem-vindas. Na live de hoje eu quero abrir um espaço aqui seguro para nós explorarmos juntas sobre o desafio de encontrar o propósito de terapeuta, de ser terapeuta. E para falar em propósito, nós precisamos esclarecer primeiro o que é propósito, o que é missão e o que é o chamado da alma, o chamado interno. E para entender melhor essa diferença de cada um deles. Então, propósito é a razão pelo qual você faz aquilo que você faz. É o motivo que dá sentido às suas ações. É o motivo que dá sentido às decisões que você toma na vida. O propósito está relacionado com os seus valores, com as suas paixões e com aquilo que você considera importante. Ter um propósito significa ter uma direção clara, algo que te orienta nas escolhas e que te motiva a seguir em frente, mesmo diante dos desafios. No contexto pessoal, o propósito pode estar ligado a um objetivo de vida ou a uma missão que você deseja cumprir. No âmbito profissional, ele pode ser o impacto que você quer gerar através do seu trabalho. Então é algo que está profundamente conectado com a sua essência, com a forma como você deseja contribuir para o mundo. Já a missão é a declaração do seu propósito e ela é fundamental para uma pessoa, para uma empresa, para uma organização. A missão, ela define o porquê da sua existência. Ela orienta as suas ações e orienta as suas decisões ao longo do tempo. No contexto pessoal, a missão é a razão pela qual você faz o que você faz. Ela é a expressão dos seus valores, das suas paixões e do impacto que você deseja ter no mundo. A missão pessoal, ela guia as suas escolhas e as suas ações e ela também te ajuda a manter o foco naquilo que realmente é importante para você. E é claro que muitas vezes missão e propósito estão alinhados, associados, mas o propósito ele pode ser mais amplo, mais abstrato e a missão ela tende a ser mais específica, mais orientada para a ação. Já o chamado interior, o chamado da alma, é aquela sensação profunda, intuitiva, de que algo dentro de você está te guiando para uma determinada direção, para um determinado caminho na vida. É como uma voz interna, um sentimento persistente que te impulsiona a seguir o seu propósito, a sua missão e fazer mudanças significativas na sua vida. E esse chamado, ele pode se manifestar de várias formas. Através de uma paixão, de um desejo de ajudar os outros, de uma vontade de explorar algo novo, ou até mesmo como um desconforto com a situação atual, que te leva a buscar algo que está mais alinhado com aquilo que você realmente é.
Então, seguir o chamado interior, o chamado da alma, muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, significa você sair da zona de conforto e você enfrentar desafios. Mas também pode trazer uma sensação de realização, de paz e de alinhamento muito verdadeiro com o seu eu. Portanto, resumindo o que nós falamos, o propósito de uma terapeuta é a razão pela qual ela escolhe essa profissão. É o desejo de ajudar as pessoas a curarem as suas dores, a se reconectarem com as suas essências, a encontrarem o equilíbrio e o bem-estar. E esse propósito ele está alinhado com os valores, com as paixões e dá sentido ao trabalho diário. É o que motiva essa terapeuta a continuar, mesmo diante dos desafios. A missão da terapeuta é a maneira prática pela qual ela realiza o seu propósito, ou seja, é a ação concreta de oferecer as terapias, os cursos, as mentorias, que impactem positivamente na vida dos seus clientes. A missão define o que a terapeuta faz e como ela faz. E a missão é orientada para resultados específicos, como ajudar as pessoas, os seus clientes, a alcançarem o autoconhecimento, o bem-estar, a transformação pessoal. Já o chamado interior é a voz interna que guia a terapeuta para seguir o seu propósito, para seguir a sua missão. É aquele impulso intuitivo que leva a terapeuta a escolher essa carreira, a buscar novas formas de atuar, de expandir a sua missão, o seu propósito. E ele pode surgir de uma necessidade profunda de fazer a diferença para explorar novas possibilidades dentro das terapias ou ainda se alinhar profundamente com a essência da terapeuta. Mas você pode me perguntar assim, mas Sandra, como é que eu posso ter certeza sobre o meu propósito de ser terapeuta? Eu vou te dizer que encontrar e confirmar o seu propósito para ser terapeuta envolve algumas questões, entre elas a introspecção, às vezes a experimentação e muitas vezes uma orientação. Mas aqui estão algumas sugestões que podem te ajudar a ter certeza sobre o seu propósito. Eu diria para você reservar um tempinho para refletir sobre as razões pelas quais você se sente atraída pela terapia. Pergunte a si mesmo, o que me motiva a querer ajudar os outros? Quais as experiências pessoais que me direcionaram para essa carreira? Como é que eu me sinto quando eu penso em dedicar a minha vida a essa prática? A clareza muitas vezes surge quando nós nos permitimos explorar essas questões num espaço de silêncio e de honestidade. A segunda sugestão seria se você ainda não começou a atuar como terapeuta ou está no início da carreira, busque diferentes técnicas e abordagens, porque daí você vai se encontrar. Porque às vezes a certeza só vem com a prática, com a observação de como você se sente quando você começa a trabalhar com as outras pessoas. Pode ser que você descubra que certas modalidades ressoem mais com você e te proporcionem mais uma realização, né, que confirma esse propósito. Uma outra sugestão é você conversar com mentores, com colegas, com clientes sobre as suas experiências, porque esse feedback pode te oferecer insights fantásticos para que você possa entender qual é o impacto que o seu trabalho está causando na vida dos outros. E trabalhar, por exemplo, com a mentoria pode te ajudar muito a esclarecer dúvidas, a oferecer uma perspectiva mais ampla sobre a sua jornada como terapeuta. A quarta sugestão seria você se conectar com a sua essência, ou seja, praticar o autoconhecimento. Eu trouxe aqui em quarto lugar, mas eu diria que na realidade essa deveria ser a primeira coisa, né? Porque se você praticar o autoconhecimento, estiver conectada com a sua missão espiritual, seja através da atenção plena, da prática de perguntas socráticas, não importa. O que você trabalhar vai te ajudar a esclarecer de uma forma mais simples. E o propósito ele vai se revelar, principalmente quando você está em sintonia com esse seu eu interior. Quando você realmente valoriza e entende que aquilo que você deseja, que você quer, está alinhado com a questão das práticas terapêuticas. E é claro, confie no processo, porque o propósito ele não precisa ser algo fixo e imutável, tá? Por quê? Porque ele pode ir evoluindo conforme você vai se desenvolvendo como terapeuta. Eu mesma passei por esse processo. Quando eu iniciei, eu queria fazer o atendimento exclusivamente para clientes. Ou melhor, né? Quando eu fui fazer o meu primeiro curso, eu nem queria atender. E depois eu me descobri. Então, é um processo. E ele foi fazendo... Eu tive várias modificações ao longo da minha jornada de quase 24 anos.
Então, confie nesse processo. Permita-se ser flexível e ir ajustando o seu caminho conforme a sua experiência, conforme os atendimentos vão se aprofundando. Então, incorporar essas práticas na sua jornada pode fortalecer a sua certeza com relação ao propósito de você ser terapeuta. E, acima de tudo, lembre-se que o propósito é algo que você vai construindo e vai se revelando ao longo do tempo, conforme você vai dando os passos dentro dessa jornada, dessa caminhada. E quando nós pensamos em propósito, muitas vezes nós olhamos para o futuro, tentando identificar o que queremos alcançar, o que desejamos, né, impactar. No entanto, para entender plenamente o nosso propósito, é essencial também nós olharmos para o nosso passado, especificamente para as nossas raízes, para a nossa ancestralidade. Afinal, a ancestralidade carrega uma sabedoria profunda, construída ao longo das gerações. As experiências, as crenças, os valores dos nossos antepassados, eles frequentemente influenciam, mesmo que de uma maneira sutil ou direta, ou até mesmo indireta, as escolhas que nós fazemos hoje. É como se o legado deixado por eles moldasse a parte do caminho que nós escolhemos trilhar. E quando nós conectamos o nosso propósito, a nossa ancestralidade, nós podemos sentir uma profunda sensação de continuidade e de pertencimento. É como se nós estivéssemos dando mesmo continuidade a uma jornada iniciada muito antes de nós. Por outro lado, é importante mencionar que às vezes a ancestralidade também pode trazer desafios. Por quê? Porque padrões de comportamento, de crenças limitantes e de traumas não resolvidos podem ser transmitidos de geração em geração, afetando a nossa capacidade de encontrar ou de viver o nosso verdadeiro propósito. Crenças enraizadas, como por exemplo, não somos dignos de sucesso ou não podemos nos afastar das tradições familiares, podem nos prender a ciclos que não servem mais para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E esses elementos ancestrais podem oferecer uma bússola interna, mas também eles podem criar barreiras que dificultam a nossa capacidade de enxergar além das expectativas e das pressões herdadas. A família, como nossa primeira e mais profunda conexão com o mundo, também acaba moldando o nosso caráter, os nossos valores e muitas vezes os nossos sonhos. As expectativas familiares, as histórias que ouvimos, os exemplos que nós seguimos e até mesmo as dificuldades que nós enfrentamos dentro e fora do nosso núcleo familiar podem influenciar fortemente o propósito que nós escolhemos seguir. Se por um lado a família pode ser um suporte poderoso, pode nos fornecer amor e segurança que são necessários para nós explorarmos os nossos interesses e desenvolver o nosso propósito, por outro lado, ela também pode ser uma fonte de pressão para que nós não sigamos esses caminhos que estão alinhados com a nossa verdadeira essência. Porque às vezes a família, ela quer que você faça uma outra coisa, ela não concorda com aquilo que você faz, ela não te apoia com aquilo que você quer. Então o desafio aqui é equilibrar essas influências familiares com as suas aspirações, com os seus desejos. Então quando a gente reconhece o impacto da ancestralidade da família com relação ao nosso propósito, isso pode ser muito transformador, porque isso permite que você possa honrar as suas raízes, entender os padrões que nos foram passados e escolher de forma consciente aquilo que nós queremos levar adiante. E quando a gente faz isso, a gente cria um propósito mais autêntico, mais significativo, que nos conecta tanto com o passado quanto com o futuro que nós desejamos construir. E quando a gente fala de práticas terapêuticas, não temos como deixar de fora a constelação familiar, porque práticas como essa, como a constelação, elas mostram como essas influências são exploradas para ajudar as pessoas a compreenderem e a resolverem as questões que podem estar impactando, sim, o propósito de vida. Então, quando nós entendemos a origem dessas influências, nós podemos liberar os bloqueios e permitir que você possa seguir o seu caminho de uma forma mais alinhada com a sua verdadeira essência. Então, à medida que nós exploramos o impacto da ancestralidade da família na formação, do nosso propósito, fica mais claro como essas influências moldam os nossos valores, nossas crenças e até mesmo as escolhas que nós fizemos. No entanto, a jornada para descobrir o propósito, ela não se limita apenas às nossas raízes e àquilo que herdamos,
mas as nossas experiências de vida também desempenham um papel muito importante e fundamental nessa definição. Então, enquanto a família ela oferece esse primeiro molde para quem nós somos e nos dá uma base para que nós possamos partir, as experiências que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida, elas nos ajudam a refinar e a redefinir o nosso propósito. Então, cada desafio enfrentado, cada sucesso alcançado e até mesmo os momentos de incerteza e de mudanças, tudo isso contribui para que a construção de quem nós nos tornamos e que consideramos importante seja validada na nossa vida. Essas experiências, sejam elas positivas ou negativas, elas atuam como catalisadores para o nosso crescimento pessoal. E elas nos ensinam lições valiosas, elas revelam os nossos talentos ocultos, elas nos ajudam a descobrir as nossas paixões. E talvez o mais importante, elas nos dão a oportunidade de reavaliar e de realinhar o nosso propósito à medida que nós avançamos na nossa jornada. Sendo assim, dessa forma, o propósito que inicialmente pode ter sido influenciado pela nossa família, pela nossa ancestralidade, vai sendo moldado e enriquecido pelas vivências que nós acumulamos. E a conexão entre essas diferentes influências, tanto do passado quanto do presente, é que vai tornando o nosso propósito único e significativo. Então, as experiências de vida moldam quem somos, influenciam as nossas escolhas e nos ajudam a descobrir o que realmente nos importa. E eu quero trazer aqui 6 razões pelas quais as experiências impactam o nosso propósito. A primeira delas é o aprendizado e o crescimento pessoal. Porque cada experiência, seja ela positiva ou negativa, tem a capacidade ou potencial de nos moldar e de nos fazer crescer de maneiras profundas e duradouras. Então, as lições que nós vamos extraindo desses momentos, elas são ferramentas que nós usamos para entender melhor quem nós somos, o que nós valorizamos, o que realmente importa nessa jornada. E esses aprendizados, sejam eles pequenos ou grandes, eles vão se acumulando e vão moldando a pessoa que nós nos tornamos, influenciando diretamente a nossa definição com relação ao propósito de vida. O segundo item é a descoberta das nossas paixões e dos nossos talentos. Então, à medida que nós vamos nos permitindo experimentar novas atividades de interesse, nós vamos revelando os talentos ocultos e as paixões adormecidas. E essas descobertas, elas podem mudar a direção da nossa vida, se alinhando com algo mais significativo, mais profundo e mais satisfatório. E essa fase de descoberta, ela é muito importante para a formação do nosso propósito, pois é ela que nos permite explorar um espectro, né? um aspecto mais amplo na realidade das nossas possibilidades. O terceiro item é a superação de desafios, porque as adversidades que nós vamos tendo ao longo da nossa vida têm um impacto profundo na forma como nós enxergamos o mundo e como nós moldamos o nosso caráter. Ou seja, superar os desafios fortalece a nossa resiliência e nos dá uma perspectiva sobre a vida. E quando nós enfrentamos essas adversidades com força, com coragem, com resiliência, nós descobrimos uma força interior que nos guia em direção a um propósito de vida que é mais autêntico e mais gratificante. O quarto item são as conexões e as relações. Porque ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa jornada, da nossa vida, nós vamos encontrando pessoas que influenciam diretamente os nossos pensamentos, as nossas crenças e, consequentemente, o caminho que nós escolhemos. E relações profundas e significativas sempre vão nos conectar com algo maior do que nós mesmas. E essas conexões, essas relações, elas vão nos desafiando a refletir sobre o impacto que nós queremos ter e deixar no mundo. O quinto item são os momentos de reflexão e transformação. Então, às vezes a vida nos força a parar e a refletir sobre quem realmente nós somos e aquilo que nós queremos. E esses períodos de reflexão, eles são como pausas obrigatórias que nos dão a oportunidade de reavaliar as nossas prioridades e questionar aquilo que realmente importa. Nós vivemos isso em 2020, né? O mundo parou para que todos pudessem fazer esse movimento de reavaliação. E esses momentos de crise e de transformação, eles atuam como catalisadores, como propulsores para essas mudanças profundas.
O sexto item é o alinhamento com os nossos valores e com nossas crenças. Por quê? Porque à medida que nós vamos vivendo e experienciando coisas diferentes na vida, nossas crenças e nossos valores também se tornam mais claros. E nós também vamos adquirindo mais crenças e mais valores. E esse processo de autodescoberta é fundamental para o alinhamento do nosso propósito de vida. Porque quando o nosso propósito está alinhado com esses valores mais profundos, nós vivemos de uma maneira mais autêntica, mais integrada. Portanto, ser terapeuta é muito mais do que uma profissão. É um chamado profundo aqui da alma, é um compromisso com a cura, com o bem-estar, com a evolução daqueles que cruzam o nosso caminho. Se você já está seguindo o seu propósito, você já é uma verdadeira guardiã do seu bem-estar emocional e espiritual de tantas vidas. E cada sessão que você conduz, cada alma que você toca, isso reflete e tem um impacto positivo em você e nas pessoas que estão cruzando o seu caminho. E isso precisa ser celebrado e honrado. Agora, se você é aquela que está começando a viver dentro desse universo holístico, ou se você ainda não é uma terapeuta, mas deseja se tornar uma terapeuta, eu quero te encorajar a seguir esse caminho, com confiança, com determinação, porque o mundo precisa de mais pessoas dispostas a guiar, a apoiar e a curar. Então, se você sente essa chama interior, essa vontade de fazer a diferença na vida dos outros, saiba que esse propósito precisa ser manifestado. E a todas vocês que já estão caminhando, estão prestes a começar, eu deixo uma mensagem de encorajamento e celebração. Porque vocês estão escolhendo um caminho de luz, um caminho de cura, um caminho de conexão. Então, sigam com a certeza de que vocês estão fazendo e farão a diferença no mundo. Vocês estão tornando esse lugar melhor para vocês e para todos aqueles ao seu redor. Porque essa jornada de ser terapeuta, ela é uma das mais belas e das mais gratificantes que alguém pode escolher. Então, continuem firmes, continuem com o coração aberto, com a mente desperta, porque o impacto que vocês estão trazendo para o mundo, ele é imensurável e eternamente valioso. E ao longo dessa jornada aqui, que nós tivemos durante esses momentos aqui nessa manhã, nós exploramos significativamente e profundamente o que significa encontrar e viver o seu propósito como terapeuta. Agora eu diria que é hora de você integrar todos esses insights, todas essas ferramentas que eu trouxe e potencializar ainda mais a sua prática terapêutica. Sabe como você pode fazer isso? Através de um curso de formação em constelação sistêmica. A constelação sistêmica é uma abordagem terapêutica que nos permite mergulhar profundamente nas dinâmicas familiares e ancestrais que moldam a nossa vida. E ela nos oferece uma oportunidade única de compreender como esses padrões e as influências que nós herdamos e muitas vezes repetimos, elas podem ser trazidas à luz e muitos desafios que nós enfrentamos nessa jornada podem ser ressignificados e transformados. Quando você trabalha com as constelações sistêmicas, você não só ajuda os seus clientes a resolverem as questões emocionais deles, as questões relacionais, mas você também pode ressignificar a sua própria vida, você pode transformar a sua própria vida. E essa reconexão, essa mudança, essa transformação que a constelação faz na sua vida e na vida das outras pessoas, ela é extremamente impactante. Então, para essas terapeutas que já estão alinhadas com o seu propósito, a formação em constelação familiar, em constelação sistêmica, pode ser uma poderosa expansão para a sua prática. Por quê? Porque pode te trazer novas ferramentas para você ajudar os seus clientes a desbloquearem e a transformarem as suas vidas, além de transformar a sua própria. E essa abordagem, ela se alinha perfeitamente com o desejo de tocar vidas de uma forma profunda e transformadora, proporcionando a você, como terapeuta, uma compreensão maior, mais rica e mais holística daquilo que você apoia. Agora, se você é uma terapeuta que ainda não é terapeuta, está entrando no mundo das terapias, você está sentindo esse chamado, a constelação sistêmica, ela pode ser esse ponto de partida, ela pode ser esse ponto para você fazer essa transformação. Porque através da constelação você pode aprender a transformar a sua própria vida, a guiar os seus clientes no processo de cura, a se reconectar com as suas raízes e também a se libertar daquilo que não serve mais, que são esses padrões repetitivos.
E daí você pode abrir a sua vida para os seus caminhos, na realidade, para uma vida mais autêntica, mais alinhada com o seu propósito. Quando você incorpora a constelação sistêmica na sua prática, você amplia as suas habilidades como terapeuta, mas você também se torna uma facilitadora de transformações profundas e duradouras. E essa formação, ela vai te oferecer as ferramentas necessárias para que você possa ajudar os seus clientes e você mesma a navegar pelos desafios da vida com mais clareza, com mais propósito, permitindo que você construa uma vida que ressoe mais com a sua verdadeira essência. Então, se você está pronta para dar esse próximo passo dentro da sua jornada como terapeuta, eu diria que você pode explorar um pouco mais essa formação em constelação sistêmica, porque ela é uma oportunidade única para você aprofundar o seu conhecimento, expandir as suas capacidades, mas acima de tudo, alinhar ainda mais o seu trabalho com o seu propósito de cura, além de você transformar vidas. O curso de formação em constelação familiar sistêmica acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro. É um final de semana inteirinho, é uma imersão muito intensa. Ele será totalmente ao vivo e online, então independente de onde você esteja, você pode participar. E para que você possa obter mais informações a respeito desse curso, o que você precisa fazer? Clicar no link que está lá na bio, para você entrar no nosso grupo exclusivo e silenciado do WhatsApp, porque é lá que nós vamos disponibilizar todas as informações a respeito desse curso. Então, venha fazer parte, venha transformar a sua prática, porque nós vamos juntas nessa jornada. Nós estamos aqui para te ajudar a viver e a trabalhar com o seu propósito, com a sua autenticidade e com o seu impacto. Então, entra no grupo para você saber mais informações a respeito desse curso e vem transformar a sua vida e a vida daquelas pessoas que você cuida, tá bom? Ó, aquele beijo no coração, nos vemos na semana que vem. Ah, eu vou te dar um recadinho também. Tô fazendo live de esquenta pro curso de formação. Então, semana que vem, quinta-feira, tem live com conteúdo incrível, tá? Beijo, bom final de semana.